Hoje no Rádio Opinião a gente conversa com o gerente de performance social da Alumar, o Bruno Furquim, para falar sobre o programa de apoio a projetos locais da Alumar e o Instituto Alcoa. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia aos ouvintes, bom dia. Maravilha. Olha, falar de esses projetos sociais, não é isso? Olha, são vários, não é isso, Bruno? O projeto Mulheres Mais Renda, profissionalizar para todos os futuros, também o banco de proteínas de galinhas poedeiras, a robótica como ferramenta de educação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e arte de ferro. Olha só, são várias atuações, não é isso? É isso. Esses são alguns dos projetos que nós estamos apoiando a partir do Instituto Alcoa, de um edital de chamamento público para projetos a serem construídos junto com as comunidades locais, e eles estão em curso aí no exercício 2024, 2025 acontecendo agora. Temos essa atuação aí já há mais de 10 anos, com mais de 40 milhões de reais investidos em projetos locais, e esses são os nossos projetos que estão acontecendo no ano de 2025, que você listou para a gente. Maravilha. Bruno, qual o principal deles aqui, elencados, né? O que vocês estão levando, digamos assim, com mais amplitude? Todos esses projetos têm uma grande relevância no território. Eles participaram de um edital, concorreram entre outros projetos locais. Por exemplo, nós temos um edital aberto nesse ano, no exercício 2025, a serem executados em 26, com mais de 50 projetos inscritos, que estão sendo avaliados nesse momento pelo Instituto Alcoa e Alumar, para serem executados na sequência. Então, é difícil classificar um principal projeto dentre as iniciativas, uma vez que eles passam por uma grande triagem e uma concorrência já inicialmente para que sejam os projetos eleitos para o ano a serem apoiados. Cada qual tem a sua importância para essas comunidades locais, assim como para o desenvolvimento do território num todo, e apoiamos todos eles. Maravilha, maravilha. Bom, a gente começa falando rapidinho aqui, Bruno, sobre o projeto Mulheres Mais Renda, né? Mulheres primeiro, né? Vamos falar sobre as Mulheres Mais Renda, né? Como é que surgiu justamente esse contato, né? Para trazer aí, impulsionar, melhor dizendo, trabalho de 40 costureiras locais. É isso. Esse é um trabalho em apoio com a Rede Asta. Ele trabalha o desenvolvimento da costura de forma geral, a técnica da costura, com 40 costureiras locais, onde serão desenvolvidos mais de 2.500 absorventes que serão doados para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, esse apoio ele contribui para a formação, uma vez que contribui na formação dessas costureiras, com o desenvolvimento de um novo ativo de costura. Ele contribui com renda, uma vez que elas são remuneradas no exercício, né, da fabricação desses 2.500 absorventes, e ele também contribui com as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade nesse momento, com a doação desses 2.500 absorventes femininos. Então, é um projeto extremamente importante para essa rede local e acreditamos grandemente que ele pode contribuir para uma geração de incremento em renda e o combate dessa extrema vulnerabilidade social. Seria esse um trabalho que vai ser constante, esse projeto especificamente, né? Seria isso? Esse projeto, ele aconteceu agora, né, nesse exercício, nesse recorte específico. Trabalhamos anteriormente também nesse Mulheres Mais Renda com a fabricação de máscaras no período da Covid. E agora ele é uma segunda edição desse projeto, já com agora essa segunda iniciativa a partir dos absorventes femininos. Bruno, sobre o profissionalizar para todos os futuros aí com o Instituto Somos Todos Marianas. Perfeito. Esse projeto é um projeto que contribui no incremento da formação profissionalizante. Ele contribuiu com mais de 300 alunos em ensino técnico para diferentes formações, como caixas de supermercado, como gesseiros, como eletricistas. Muitos desses alunos já estão no mercado de trabalho nesse momento e contribuíram. Tivemos alguns relatos emocionantes de pessoas que estavam afastadas do mercado de trabalho há anos
e depois dessa formação técnica profissionalizante conseguiram ingressar novamente. Então, acreditamos que esse projeto e a parceria com o Instituto Somos Todos Mariana também tem uma grande capacidade de fortalecimento e desenvolvimento dos territórios. Uma quantidade boa, né? 300 alunos. Exatamente. Essa primeira rodada dele contribuiu com a formação de 300 alunos. Boa parte desses alunos, moradores da zona rural de São Luís, moradores do entorno da área onde fica a Alumar hoje. E é um projeto com grande capacidade de reconexão dessas pessoas ao mercado de trabalho. Maravilha. Para a instituição, Bruno, para a Alumar, né, para o Instituto Alcoa, como é que está sendo esse processo, né, justamente fazendo esse trabalho, né, que tende aí a capilarizar essas ações sociais, né, enfim, quantas pessoas estão envolvidas nesse núcleo, né, que vocês estão tratando diretamente, né, com essas comunidades, né, com esse público, né? A soma total de pessoas envolvidas, né, de forma direta nesse projeto ultrapassam 500 pessoas das comunidades de maneira geral, e de maneira indireta é até difícil da gente classificar aqui o poder, né, que isso tem de arraste num todo. Como eu falei, são, por exemplo, né, 2.500 absorventes femininos que têm uma capacidade de alcançar essa pessoa, esse empoderamento dessa pessoa, tipo uma contribuição de pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, e isso acaba arrastando, influenciando toda a família. Da mesma forma, aqui o curso de ação profissionalizante, essa geração em renda, ela não contribui apenas com o indivíduo, mas com todos os seus familiares, com a renda da sua unidade familiar. Então, a gente, enfim, espera que a capacidade desses projetos, dessas iniciativas, eles possam impulsionar dentro dos territórios a participação dessas pessoas, de seus familiares, esse incremento em renda, essa ação profissionalizante, ela de fato contribua de maneira geral para o desenvolvimento desses territórios, para o fortalecimento dessas comunidades locais e para o empoderamento dessas pessoas. Maravilha. Bom, Bruno, para a gente já começar a se encaminhar para a finalização da nossa entrevista, mas dá tempo de falar ainda do banco de proteínas de galinhas poedeiras. Isso aqui é realizado com a Associação dos Pequenos Produtores e Produtoras de Laranjeiras, né? Onde é que fica? Exatamente. Vai ser realizado esse projeto na comunidade de Laranjeiras. Ela também se localiza na zona rural de São Luís, na região sul da ilha. Aí a expectativa é que toda a comunidade se envolva nessa ação específica e que o consumo, a partir das galinhas poedeiras, né, da proteína, do ovo, ela possa fazer parte de um banco de alimentos para essa comunidade local, incrementando a própria fonte de proteína dessas pessoas, também em situação de uma vulnerabilidade, numa rede de apoio da própria comunidade, e que o excedente será vendido por essa associação, incrementando a renda também desses produtores. Maravilha. Esse já foi iniciado agora este ano? Exatamente. Esse projeto também foi iniciado. A expectativa é que ao longo de 2025 a gente também tenha aí os bons frutos desse projeto. Cada um dos projetos aqui citados, eles têm um tempo de execução diferente, próprio e apresentado cada um deles no edital de chamamento. Então, eles acompanham esse tempo de execução indicado por cada proponente dos seus projetos. O de Galinhas Poedeiras, ele segue em execução conosco ao longo de todo 2025. Olha só, Bruno, esse aqui de robótica, aliando robótica e educação, né, executado aí com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Luís. Olha que bacana, viu? A robótica como ferramenta de educação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Esse também, ele já vinha acontecendo no ano passado ou foi iniciado este ano? Ele foi executado na virada de 2024-25. Como eu falei, o edital ele acontece em linhas gerais no primeiro semestre, com avaliação até meados para o último trimestre do ano e início imediatamente subsequente com a doação dos recursos requisitados por cada instituição.
Esse é um projeto também extremamente importante, do qual somos orgulhosos em co-participar junto com um trabalho fantástico que a APAE faz no desenvolvimento dessas pessoas, onde a robótica auxilia o raciocínio lógico, a criatividade, a inclusão, contribuindo para essas pessoas, e o projeto ainda contribui para a formação desses professores que seguem nessa atuação, não só com os alunos específicos da APAE, mas com a capacitação para seguir com o projeto de robótica junto a outros alunos também. Maravilha, maravilha. Ainda dá tempo, dá para falar aqui do Arte de Ferro, realizado aí com o Centro Artístico Operário Maranhense. Esse aqui é mais na questão artística, né? É isso, mas ele também é uma formação profissionalizante. Então, a serralheria, entendido como uma formação aí secular, ela tem nesse Arte em Ferro a capacidade de uma formação de serralheiros, que são mestres artesãos, por essência, e que podem atuar depois nesse trabalho de serralheria ao longo de toda São Luís, onde se conectem no mercado de trabalho de forma geral. Serão mais de 65 pessoas capacitadas ao longo de 2025, 25 pessoas dessas já foram capacitadas e já estão, nesse momento, conectadas com o mercado de trabalho, atuando com a serralheria. Que maravilha, viu, Bruno? Que bom, viu? Eu queria que você finalizasse agora, né, falando onde a gente encontra essas informações, onde o público pode encontrar essas informações mais específicas, né? Porque tem aí várias comunidades e, de repente, as pessoas não estão sabendo, elas precisam ser incluídas também, né? Perfeito. Anualmente, nós fazemos um chamamento, né, desse edital, que convida aí as comunidades a serem proponentes, a partir de suas diferentes organizações sociais, a projetos de fortalecimento, sobretudo alinhados à geração e renda, à formação e capacitação dessas pessoas. Esses projetos, esse edital, ele é aberto normalmente no primeiro semestre, e você pode encontrar maiores informações no site do Instituto Alcoa. A gente tem maiores informações aí a respeito do edital, tanto do proponente quanto das informações dos anos anteriores. Também é possível encontrar no site da Alumar informações dos projetos sociais que nós apoiamos de maneira geral na Ilha de São Luís. Maravilha, que trabalho bacana, viu? Acabei de conversar aqui com o Bruno Purquim, ele é gerente de performance social da Alumar, falou sobre o programa de apoio e a projetos locais da Alumar e também do Instituto Alcoa. Bruno, maravilha, parabéns, né, a todos vocês e que continue esse trabalho, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto, pelo espaço, pela oportunidade, e seguimos juntos aí, conectados com esse fortalecimento comunitário, junto com todas as comunidades de São Luís. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. Maravilha, até a próxima. Bom, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mara Nogueira, assuma o Sessão das 8 agora e mande muita música bacana para a gente aqui na sintonia da 106. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade às 7h10, aqui na Universidade FM. Um bom dia e até lá. É isso aí, estou com você já aqui no Sessão das 8. CYC